com alegria nós chegamos até você através da TV Grandourados com o programa Andando com Cristo, este programa que é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados, aqui também conhecido como a Igreja do Relógio, e chegamos até você para levar a palavra de Deus. Hoje eu quero trabalhar sobre a esperança que nós temos na ressurreição de Cristo. E eu quero que você pegue a sua Bíblia, se você puder, e deixe aí do seu lado para nós conferirmos algumas porções das Escrituras e mostrar que a vida, ela deve ser vivida pela perspectiva da esperança e do poder da ressurreição e não sob o jugo da morte, tá bom? Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já para dialogarmos com você sobre este assunto. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. De acordo com o Evangelho de João, no capítulo de número 11, é o momento que Jesus confronta a morte e já dá uma pequena demonstração que ele é todo poderoso, ele tem poder sobre a morte. João capítulo 11, versículo 21 até o versículo 27 diz assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Jesus, porém, replicou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Eu hoje quero falar sobre viver a vida sobre o poder da ressurreição, a alegria da ressurreição e a esperança da ressurreição. O que é diferente de você viver a vida sob o domínio da morte, sobre os assombros da morte, o medo da morte, a opressão da morte, e alimentar no coração somente sentimentos de tristeza e decepção baseado na morte. Dia 2 de novembro foi dia de finados e milhares, milhões de brasileiros e também ao redor do mundo pessoas foram ao túmulo visitar os mortos
e ali colocar flor, e ali colocar vela, e ali chorar, e ali alimentar esse sentimento da morte. Agonia, desespero para uns, e às vezes até apenas saudade para outros. Mas de uma forma ou de outra, nós devemos entender a perspectiva que o Evangelho nos dá para vivermos a vida. Esse diálogo de Jesus com Marta, ele é muito esclarecedor. Primeiro, aquela velha desculpa que nós sempre procuramos para a morte. Ela olha para Jesus e vai ao encontro de Jesus. Seu irmão tinha morrido e eles já haviam sepultado Lázaro há 4 dias, e elas mandaram um recado para Jesus que Jesus estava muito doente, que Lázaro estava muito doente, para que Jesus viesse para ter com Lázaro, que estava doente, esperando de Jesus uma cura, e Jesus não veio. E quando Jesus chega ao lar de Marta e Maria, Lázaro já estava morto, sepultado há 4 dias. E quando Marta olha para Jesus num tom talvez até de cobrança, e ela diz assim: olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A gente sempre procura uma justificativa para a morte. Ah, se não tivesse ido passear, não teria tido o acidente. Ah, desobedeceu os pais. Ah, se tivesse chegado a tempo no hospital, ou tivesse dado o remédio tal, optado pela cirurgia ou não optado pela cirurgia, não teria morrido. A gente sempre arranja alguém a quem nós queremos culpar quando morre alguém na nossa família. E muitas das vezes famílias entram até na justiça contra médicos, hospitais e coisas semelhantes, exatamente não aceitando a morte daquele familiar. Marta dá esse sentimento que é tão comum na raça humana. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O problema dela era esse, a morte do irmão. E Jesus então olha para Marta e fala assim: teu irmão há de ressurgir. Não sabendo ela o que ele estava por fazer, ela então recobra a sua fé. E é muito importante termos uma fé esclarecida nas Escrituras, e ela tem. E ela exclama isso para Jesus: eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição, no último dia. Porque quando Cristo voltar, os mortos ressuscitarão. Naquele dia, todos os mortos, justos e ímpios, ressuscitarão. E ela cria já na ressurreição dos mortos, antes de ter o modelo oficial da ressurreição do último dia, que é a ressurreição de Cristo. Mesmo antes, já era anunciado a ressurreição dos mortos no último dia. Então ela fala: eu sei que ele vai ressurgir no último dia, na ressurreição dos mortos. E Jesus então olha para ela e diz: é mais do que isso, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê isto? E ela fala: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas olha o que Jesus está dizendo para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Esta expressão de Jesus é uma expressão que enche o nosso coração de esperança, enche o nosso coração de gozo, de paz. Só de você sepultar um ente querido que morreu, e alguém disser para você: teu pai, teu filho, tua mãe há de ressurgir, já enche o nosso coração de esperança. Mas Jesus diz: é mais do que isso, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, Jesus nos dá uma perspectiva nova da vida. Ele nos dá uma diretriz nova da vida. Porque a morte física, ela entrou na nossa história humana como uma consequência imediata do pecado.
Deus havia dito aos nossos primeiros pais: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas daquela árvore tal, do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. O pacto da criação, também chamado o pacto das obras, Deus disse aos nossos primeiros pais, criados em um estado de perfeição, santos e felizes, com plenas condições moral, espiritual, social, de obedecer ao mandamento e de cumprir o pacto da criação, mas eles desobedeceram a Deus, caíram do estado em que fora criado, e o pecado original, uma das consequências imediatas dele na raça humana, é a morte física. E logo após, Deus defronta com Adão, confronta a quebra da aliança, do pacto, estabelece sobre ele uma sentença condenatória, e maldita é a terra por tua causa. E também, em meio a dores e sofrimentos, a mulher vai dar à luz, você vai buscar o pão de cada dia, e no final de uma vida de muita luta e de muito labor, de muitas abrolhos e espinhos, de muitas dificuldades, você ainda vai enfrentar a morte. Tu és pó, e ao pó tornará. A morte física é uma consequência imediata do pecado, e ela é universal, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Assim, a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. A morte é universal e ela é uma consequência imediata do pecado. A morte física, ela é também nós devemos encará-la da forma tão natural quanto o nascimento. O nascimento, nós não temos superstições com ele, mas com a morte há tantas superstições. Mas a morte física, ela é tão natural quanto o nascimento. Eclesiastes diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer, exatamente na mesma naturalidade. Eclesiastes capítulo 12 fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias e cheguem os anos dos quais dirás não tenho nele prazer. E começa a descrever o envelhecimento, começa a descrever a nossa vida rumo à sepultura, rumo ao túmulo. Quando fala que as pernas outrora fortes, agora já não são mais, você vai sentindo os seus braços perderem a força, você vai sentindo a sua visão encurtar, ou você acha que eu nasci de óculos? Você também não? Perde os dentes, já não roem como antes, o fio de prata, aquele seu cabelo que vai embranquecendo, enfim, até que chega o momento que ele descreve: e o corpo volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Ou seja, o que Eclesiastes 12 descreve é que nós vamos já morrendo. Quando a morte chega, é só um detalhe, e ela é tão natural quanto o nascimento. Assim como vamos sendo gerados no ventre da nossa mãe, nós vamos definhando ao longo da vida com o envelhecimento, e até que chega o momento da morte, que a palavra que é morte é um radical do hebraico, quer dizer separação. É a alma que separou do corpo, e o corpo volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Ou seja, não tem superstição. Ela é tão natural o quanto o nascimento, a morte física. Não devemos alimentar esse sentimento horroroso da morte nos nossos corações dia a dia, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Ele veio dar uma nova perspectiva para a sua vida e para a minha vida. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai nos mostrar que a morte física é um quadro temporário da nossa existência, porque você e eu tem uma alma que é eterna, não morre. O que morre é o nosso corpo físico, mas a nossa alma não morre. Mas mesmo a morte física, ela é momentânea, ela tem um lapso de tempo na nossa existência, e
ela vai durar até quando? Você pode perguntar, por quanto tempo? A morte física é para sempre? Não, é só até a volta de Cristo, a ressurreição dos mortos. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que Cristo trará em sua companhia os que dormem, os que morreram. Escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 55, 56, 54, ele vai dizer assim que onde está a morte, a tua vitória? O aguilhão da morte foi rompida com a ressurreição de Cristo. Ou seja, a morte é um quadro temporal da nossa existência. Somente a morte física, somente do momento que nós morremos até a volta de Cristo. Naquele dia, os mortos ressuscitarão, Cristo trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, os mortos ressuscitarão. Nesse sentido, a morte física é um quadro, ela preenche um quadro temporário da nossa existência, não será para sempre. Você sepultou o seu irmão lá, seu pai, sua mãe, você deve lembrar dessa palavrinha de Jesus, teu irmão há de ressurgir. Ele fala isso aqui para Marta e Maria, teu irmão há de ressurgir. No dia que Cristo voltar, encerra o quadro da morte, encerra a opressão da morte, encerra o domínio da morte. A morte, nesse dia, ela terá que devolver a Cristo os que ela tragou. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo, mas vamos continuar expondo este assunto. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Hoje nós estamos falando sobre a alegria da ressurreição e a esperança que a ressurreição nos dá, e para você entender isso, estamos também explicando um pouquinho sobre a morte física. Outro quadro da morte física, Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Assim expressa Marta quando encontra Jesus. Mas a Bíblia, no conceito geral das Escrituras, nos ensina que outro quadro da morte física é que a morte, ela é um passaporte para a eternidade. Ou seja, assim como nós nascemos neste mundo, pelo nascimento nós chegamos aqui para conhecer este mundo que Deus criou, com a morte nós adentramos os portais da eternidade. Não tem outra forma a não ser pela morte. Uma vez que Cristo morreu por nós, faz a pergunta do catecismo: por que nós temos também que morrer? Responde o catecismo de Heidelberg, na pergunta 42. A nossa morte não é uma satisfação pelos nossos pecados, mas ela é apenas um entrar na vida eterna. Gosto muito dos nossos símbolos de fé que nos ensinam que no momento da morte a alma do justo é aperfeiçoada em santidade e ela entra imediatamente no gozo do Senhor. A alma do ímpio, também na morte, ela entra imediatamente nas tormentas do inferno. Então, a morte, ela é um passaporte para a eternidade, seja para a perdição eterna,
seja para a vida eterna. Então, quando você vê alguém falando assim, morreu, descansou, depende. Se ele morreu com Cristo, ele descansou, ele vai entrar imediatamente nos portais eternos. Ali encerra todo o pecado que tenazmente nos assedia, todas as nossas tristezas, todos os nossos sofrimentos, as nossas angústias, encerram ali com a morte física. É uma entrada para a eternidade. Mas o ímpio morreu, descansou. Não, piorou. Ele agora entra nas tormentas eternas. Então, por isso que é importante você acertar a sua vida com Cristo agora, porque não tem uma oportunidade para você fazer isso depois da morte. A morte, ela coloca fim a todas as oportunidades. Não há mais nada que você possa fazer pelo seu ente querido que partiu, e não há nada que ele possa fazer por você. Essa ideia de você ter uma segunda chance depois da morte não é da palavra de Deus, não provém das Escrituras, é enganosa, mentirosa. Hebreus capítulo 9, versículo 27 fala assim: e assim como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não há uma segunda chance para o homem depois da morte, nem para você tratar bem o seu querido. Levar flores, vela no túmulo depois da morte não tem nenhum valor. O ente querido não recebe essas homenagens, ele não intercede por você, ele não está vendo, não há nenhuma base bíblica para isso, senão superstições pagãs. E nós devemos separar o que as Escrituras nos ensinam do que é meramente superstição e falta de clareza do Evangelho a respeito do assunto. Nós não vivemos mais sobre a tristeza e o poder, o aguilhão da morte. Com a ressurreição de Cristo, ele rompeu o aguilhão da morte. E agora, por causa da nossa fé em Cristo, que morreu e ressuscitou nos terceiros dias, no terceiro dia, rompendo os aguilhões da morte, agora nós vivemos sob o poder da ressurreição e sob a esperança da ressurreição, sobre a liberdade que a ressurreição trouxe para nós, sob o domínio da morte. É por isso que Paulo canta lá aquele hino: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte foi vencida por Cristo, quando ele ressuscitou dos mortos para nos dar uma nova vida, uma vida eterna. Por isso que a nossa vida hoje não é mais sobre a opressão da morte, mas sobre a esperança da ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. É isso que ele está dizendo aqui para Marta. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E o que morre crendo em mim, ele tem a vida eterna. Ele não está no túmulo, não é uma alma penada vagando pelos ares. Ele adentrou imediatamente no gozo do Senhor. Devemos lembrar disto. É por isso que nós somos chamados a fazermos as coisas uns pelos outros enquanto estamos vivos. E se não fizermos, nós devemos pedir a Deus perdão, mas viver a vida sob a perspectiva da ressurreição, da esperança e da vida eterna, não mais sob a opressão e a tristeza da morte. Porque se começarmos a alimentar esses sentimentos de morte no nosso coração, nós vamos esquecer completamente a obra de Cristo, que rompeu os aguilhões da morte e nos tirou esse jugo da morte e nos trouxe uma nova vida, uma nova esperança. É isso que Paulo fala aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, quando ele diz assim: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. E aqueles que foram mortos, sepultados, Jesus trará em sua companhia. Não é um quadro para sempre, a morte. Mas o que eu quero ainda focar aqui com você sobre esse assunto, que Paulo, quando ele pregou o Evangelho, ele pregou para um mundo pagão, sem esperança. Não havia esperança para o homem.
A morte era uma carranca horrorosa, com um jugo terrível que pesava sobre o coração dos homens, com aquele domínio cheio de superstição, angústia, e não tinha perspectiva, não tinha esperança. Então Paulo chega pregando o evangelho, levando esperança no mundo pagão. Por isso que ele fala: não quero que vocês se entristeçam como os demais que não têm esperança. A morte foi vencida. Nós não vivemos mais sob o aguilhão da morte, sob o jugo da morte, a opressão da morte. Nós vivemos agora a esperança, sob o domínio da vitória de Cristo sobre a morte e do poder da ressurreição de Cristo sobre os mortos. Nós vivemos uma nova dimensão da vida, não só na eternidade, mas agora. Nós já inauguramos a vida eterna quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador e já desfrutamos dessa vitória de Cristo na ressurreição, dessa esperança que Cristo nos traz na ressurreição. É por isso que nós temos que tratar esse assunto da morte física sob a perspectiva do Evangelho, porque é onde nós temos esperança para viver, para morrer e para sepultar os nossos entes queridos e não ficarmos mais alimentando esse sentimento de morte, de finados no nosso coração. Outro quadro que devemos lembrar sobre a morte física é que ela é o último inimigo a ser vencido por Cristo na sua volta. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala: o último inimigo a ser vencido será a morte. E por isso que ele canta: onde está a morte, a sua vitória? Quando Cristo voltar, os mortos ressuscitarem, os vivos serem transformados, encerra a morte física. Ali é a morte da morte. Essa que tanto atormenta a alma dos homens, ela encerrará o seu domínio ali. Então é importante você saber que a morte da morte está prevista. Apocalipse fala: a morte já não mais existirá. Então nós devemos guardar essas palavras, e quando Paulo escreve aos Tessalonicenses explicando essas coisas, ele encerra a sua perícope dizendo o seguinte: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O Evangelho é também para trazer consolo sobre o seu coração. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E aí você poderia me perguntar: mas pastor, então qual deve ser o nosso trato com o túmulo dos nossos entes queridos e coisas deste gênero? Então, com respeito aos mortos, nós devemos ter a seguinte consciência. Primeiro, eles aguardam ali o dia da ressurreição. Quando Cristo voltar, eles vão ressurgir. Segunda coisa, após a sua morte, eles nada mais podem fazer por nós e nós também nada mais podemos fazer por eles. É um quadro definitivo, tanto para os que vão quanto para os que ficam. Por isso que a morte quer dizer separação. É o ente querido que separou da família. Eles não recebem e nem podem ver as homenagens que lhes são prestadas no túmulo. É por isso que nós precisamos prestar homenagem um ao outro, o filho respeitar pai e mãe, marido amar a esposa ser submissa ao seu marido, a família viver em harmonia, em união, enquanto estão vivos, porque depois que morre não adianta mais fazer homenagem, não resolve mais essas homenagens. Devemos zelar pelo túmulo da família como um bem de família, mantê-lo limpo, bem cuidado, porque um dia nós que estamos vivos vamos precisar dele, tá certo? Não há na Bíblia nenhum respaldo para ficarmos cultuando os mortos, tentando iluminar o caminho dos mortos ou fazendo a eles homenagem, porque os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Então nós devemos lembrar que nesta esperança da ressurreição de Cristo que nós devemos alimentar a nossa fé, e não nas carrancas e na tristeza da morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra,
viverá. Crês isto? Sim, Senhor. Nós temos crido que Tu és o Santo de Deus, o Filho de Deus, aquele que viria para trazer uma nova ordem à nossa vida. E Cristo fez isto com os poderes da ressurreição dos mortos. Hoje vivemos uma vida cheia de esperança em Cristo. Você tem em Cristo esta esperança? Creia nele como seu Senhor e Salvador. Deus te abençoe. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o nosso programa. Não saia daí. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Chegamos aqui no momento final do programa Andando com Cristo. Quero agradecer a sua companhia, convidar você para estar conosco na igreja, Igreja Presbiteriana de Dourados, a igreja central, ali chamada também Igreja do Relógio. Nós queremos convidar você e a sua família. No domingo, às 9 horas, já retornamos à nossa escola dominical com todas as etiquetas sanitárias. E também, às 18h30, é o nosso culto a Deus. Você e sua família estão convidados a participarem conosco. E no domingo, às 18h30, se você não puder ir na igreja, a TV Gran Dourados transmite o nosso culto ao vivo. Você pode participar de casa também, se você ainda não está saindo por causa da pandemia. Vamos orar, vamos falar com Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Senhor Deus, muito obrigado, porque Jesus ressuscitou dos mortos e encerrou o jugo da morte sobre nós. Aquela que era nossa inimiga agora é uma aliada para adentrarmos aos portais da eternidade. Bendito seja o teu nome. Pedimos que esta esperança da ressurreição em Cristo seja a alegria e a fé, o alimento da fé daqueles que nos acompanham e nos ouvem agora. Não deixe viverem sob o jugo, o poder, a tristeza da morte, mas sobre a vitória, a alegria e a esperança da ressurreição. Assim nós oramos pelos nossos telespectadores e pedimos que esta graça do Evangelho salvadora, que traz vida àquele coração que está morto em delitos e pecados, chega trazendo vida e redenção. Oramos por eles em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Continue aí na programação da TV Gran Dourados, a TV da família douradense. Serão acrescentadas.